E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Saulo. Hoje eu vou ensinar vocês sobre queda livre. É um assunto que é muito cobrado em outros vestibulares e até mesmo nossa prova aí. Então, para você gabaritar sua prova de física e alcançar boas notas em vestibulares, etc., eu vou estar te ajudando com esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Queda livre. Bom, eu vou começar agora por os conceitos, tá? Os conceitos básicos. Primeiramente, a queda livre é um movimento uniformemente variado, ou seja, a variação igual de velocidade ao decorrer do tempo. Por quê? Porque tem uma aceleração que ela é constante. Aí eu te pergunto, que aceleração é essa, Saulo? A aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade é constante e por isso ela está o tempo todo com o mesmo módulo e mesma intensidade, né? O tempo todo atuando sobre o corpo. Então, isso faz com que a velocidade dele varie uniformemente, beleza? O tempo de queda não depende da massa. Como assim? Significa que objetos com massas diferentes, quando são abandonados da mesma altura, eles chegam ao mesmo tempo no solo. Ok? O que pode mudar isso? A massa que não é. Mas o que pode mudar isso é a resistência do ar. Por quê? Porque a resistência do ar, dependendo do formato do objeto, como por exemplo esse post-it, ele vai sofrer uma resistência do ar maior do que esse pincel, por exemplo, né? Por quê? Porque ele tem um papel aerodinâmico diferente desse pincel aqui, beleza? Então, quando eu abandono, por exemplo, dessa altura, esse post-it aqui, ó, ele demora um tempo a mais para cair no chão do que esse pincel, por exemplo. Então, eu quero mostrar para vocês como a resistência do ar interfere no tempo da queda e não a massa. Então, o que pode interferir no tempo da queda? A altura e a aerodinâmica do objeto em questão, beleza? Outro conceito importante aí, que a velocidade inicial ela vale zero, tá? Então, um corpo que está em queda livre, que ele inicia o movimento da queda livre, inicialmente ele está em repouso, então tem velocidade inicial zero. Quando ele é abandonado, quando ele inicia o movimento da queda livre, ele vai adotar outras velocidades, mas a princípio sua velocidade inicial é zero, ok? A gravidade, pelo menos aqui na camada mais superficial da Terra, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Um valor mais exato seria 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aproximadamente a gente arredonda logo para 10 para facilitar nos cálculos, beleza? E é uma aceleração, por isso que é dado em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Beleza, algumas equações aqui desse movimento. Primeira, a velocidade. A velocidade é dada pelo produto entre a gravidade e o tempo. Então, gravidade vezes tempo é o valor da velocidade. Torricelli. Torricelli é a seguinte equação, que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade vezes ΔH. ΔH, ou seja, o deslocamento escalar na altura, né? Bom, por que eu quero enfatizar aqui que essa velocidade aqui pode não ser zero? Por quê? Porque vai ter questões em que ele pode te dar que o móvel tem 10 metros por segundo de velocidade, né? Em determinado ponto, e no outro ponto, mais embaixo, por exemplo, ele tem 50 metros por segundo, e aí ele quer que tu encontre a distância entre esses pontos. Aí tu vai precisar usar o Torricelli e você vai ver que a velocidade inicial aqui não vai ser mais zero, vai ser 10 metros por segundo, beleza? Bom, vamos aqui para outra equação, a da altura. A da altura é gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tudo isso sobre 2, né? Bom, qual é o grande caô aqui? É que a altura inicial aqui ela vai valer zero, tá? Então por isso que naquela outra fórmula lá, que é a fórmula do sorvetão, quando a gente está falando de distância, né? Ela vai ter um espaço inicial que pode ser ou não zero. Aqui no caso, em geral vai ser zero, né? Porque a gente sabe que o corpo ele está, por exemplo, no topo de um prédio e ali é a origem dele. E ele vai começar a ter a queda livre. Depois eu vou mostrar para vocês essa fórmula aqui na prática de uma forma mais aprofundada para vocês não terem uma confusão aí, tá? E a última equação é a do tempo de queda. O tempo de queda ele é a raiz quadrada de 2 vezes a altura máxima dividida pela gravidade. Onde tem gravidade, pessoal, vocês vão trocar pela aceleração que eu mostrei aqui para vocês. 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Agora vamos evidenciar essa equação aqui, porque tem uma coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui para a gente tá aprimorando, né, aquele conhecimento
que a gente viu ainda agora. Bom, aqui eu tenho um tipo arranha-céu, né? Ele tem 500 metros e tem um corpo lá no topo dele. Esse topo dele eu vou chamar de HO, ou seja, altura origem, né? Essa altura origem aqui, ela vai valer zero. É como se fosse o espaço zero, né? E a velocidade inicial dele também é zero. Esse corpo com 500 metros, né, de altura, ele vai demorar aí 10 segundos para atingir o solo, né? Então ele vai demorar completamente 10 segundos para atingir o solo. O que a gente quer agora? A altura desse corpo aqui quando o instante, né, for de 2 segundos após iniciar a queda. Em relação a HO, ou seja, em relação à origem, né? E eu vou mostrar para vocês como tem uma diferença quando ele pergunta em relação à origem e em relação ao solo, tá? Porque quando está falando em relação à origem, essas posições elas vão começar a crescer, ó. Então o tempo vai passar e elas vão se afastando da altura origem, logo elas vão crescendo. Agora em relação ao solo, quanto o tempo vai passando, essas posições elas vão decrescendo, porque não decrescendo em questão no sentido da trajetória, mas vão decrescendo em valor, porque elas vão se aproximando cada vez mais do solo. Eu vou mostrar para vocês como diferenciar em relação à altura origem e em relação ao solo. Bom, em relação à altura origem, qual é a equação que a gente vai usar? Da altura, né? Que diz que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então vamos aqui. H é igual a 10, que é a gravidade, vezes 2 ao quadrado por 2, né? Aí a gente tem que a altura é igual a 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10, 40. 40 por 2, 20. Então a gente vai ter uma altura aí de 20 metros em relação à origem, no tempo de queda aí, no instante da queda de 2 segundos, tá? Agora, quando está em relação ao solo, né? O solo, ele representa a altura máxima. O quanto que esse objeto vai poder percorrer de altura, né? Até chegar na altura final, que é 500 metros. Bom, o que a gente vai fazer? Em relação ao solo, a gente só vai fazer uma diferença entre a altura final e a altura relativa ao espaço origem. Como assim, Saulo? Pode explicar matematicamente? Posso. Basicamente assim, pessoal, ó, 500, né? Menos 20, que é em relação ao espaço inicial. Isso aqui vai dar 480 metros. O que isso quer dizer? Que quando esse corpo estiver aqui em 20 metros para a origem, ele vai estar a 480 metros aqui, ó, para o solo. Entendido? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e se eu ajudei vocês, deixem um like aqui, se inscrevam no canal, que vai ter mais aulas de movimentos verticais. Espero estar sempre ajudando vocês aí, beleza?